Fala pessoal, beleza? Mir Marlos com vocês. Nossa, Mir Marlos, desculpa gente. Mir Marlos é o meu canal de games que, se puderem dar uma força lá, eu curto demais pra vocês. Mir Marlos, vou deixar o link aqui embaixo. Hoje eu vou conversar um vídeo um pouco diferente com vocês sobre essa Cavaleiros do Zodíaco aqui, ó, é edição brasileira. É uma enciclopédia de Cavaleiros do Zodíaco, galera. Tipo assim, é uma enciclopédia muito bacana. Eu vou tentar achar um link pra deixar pra vocês. Ou se vocês conseguirem achar ela online, vale muito a pena vocês procurar. Só você ir no Google lá e procurar PDF Enciclopédia Cavaleiros do Zodíaco de Masami Kurumada. É a edição brasileira. E é muito boa, né? Vamos ver o que diz atrás dela aqui. Atrás dela diz assim, ó. Você conhece a lenda dos jovens e valentes guerreiros que nasceram neste mesmo planeta e viveram nesta mesma época. Em que você vive? Já ouviu os nomes dos 5 cavaleiros, Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki? Que lutaram até o fim queimando a Cosmo contra as maiores ameaças do universo. Bom, realmente é verdade, porque eles tiveram várias ameaças, mas sabe o que é engraçado? Se você parar pra pensar em Cavaleiros do Zodíaco, meus amigos, tudo não passou de algumas semanas, alguns dias. Porque se você. Tudo bem, tem a parte que eles têm as guerras, a Batalha Galáctica, né? Que é ali num coliseu criado no meio do Japão para poder entreter o público. E na verdade tinha por detrás o interesse de usar de isca a armadura de ouro para atrair o lado sombrio do santuário, né? Por isso que eles fizeram aquele showzinho lá que o Saga ficou louco da vida na época, né? E mandou os cavaleiros mandados dele para resolver esse problema e pegar de volta a armadura de ouro do Sagitário, que era da Grécia, né? É engraçado isso, né? Da Grécia, mas e daí que é da Grécia? O Aioros fugiu com ela, né? Então ele queria há muito tempo capturar ela e colocar outro cavaleiro no lugar para defender as 12 casas. Assim ele teria mais proteção, ainda que ele fosse poderoso. E com isso a gente conheceu os Cavaleiros Negros, conhecemos o Ikki de Fênix, conhecemos o Dócrates. Tipo assim, é muito louco essas paradas, né? E sem falar que depois vinha a ser as 12 casas, que é um dia, galera. 12 horas que eles tinham que correr aquilo lá. É um dia, se for nem um dia que for ver, né? É muito louco isso, né? Muito da hora. E depois vem a saga de Asgard também, que é a mesma coisa. Eles têm que correr até o pôr do sol, porque senão a Atena ia ficar congelada, mano. E por detrás tinha os Poseidons, as Generais Marinas. E eu me lembro até hoje de uma coisa muito incrível, que quando eles querem fazer um filler decente e de primeira, eles fazem. Cavaleiros do Zodíaco até hoje é um dos melhores fillers que já fizeram. E sim, a saga de Asgard não existe no mangá, galera. É um filler do caramba, um bom filler, né? Deixa aí nos comentários aí se você sabia se era filler. Continuando. Aí depois vemos no universo a lenda dos cavaleiros que se uniram para defender a deusa Atena, que revive, né? Ultrapassando o limite dos tempos e conquista legiões de admiradores e fãs. A Enciclopédia dos Cavaleiros do Zodíaco é o mais detalhado trabalho de informações sobre o universo criado pelo grande mestre Masami Kurumada. O que é mestre para você, galera? O que você me diz que é mestre? Eu sei que o vídeo é um pouco diferente, mas o vídeo de origem dessa enciclopédia. Logo quando você abre ela, você tem momentos memoráveis e desenhados incríveis. Sim, você se depara com uma simples frase. O árduo combate pela sobrevivência entre os cavaleiros, o grande torneio começa no Japão. Aí é explicado. Tem o Seiya Shiryu, o Yoga enfrentando o Ikki de Hydra, né? Rebenta com ele na porrada. Tem um encarte desenhado aqui que é muito legal, que me marca quando eu conheci o Ikki de Fênix e o poder máximo dele. A grande batalha no Monte Fuji. Quem sobreviverá? Tá vendo essa cena aqui, galera? Essa ceninha maravilhosa aqui é aquela que o Ikki dá a ave fênix mais forte que eu já vi em toda a minha vida. Esquece as outras sagas. Mas é uma ave fênix que ele vai e abre a mão assim, ó. E os cavaleiros de bronze vão voando, se segurando nas pedras. Você segurando nas pedras, águia na tua placa. E ele vai e faz assim na casa. Parece que vai dar mais chama e ataque, rebentando com eles, cara. Foi muito legal essa saga. O Ikki tem outras coisas melhores, mas o Ikki foi demais. Quase matou, deu de arrasta pra cima o Yoga. Ficou com o peito arregaçado. Olha como é que ficou no mangá, ó. No mangá não é colorido, tá, gente? Shiryu tirando a camisa, beleza. Cara, a enciclopédia do caramba, é muito legal. E o que você já aprendeu com o Cavaleiros do Zodíaco? Você já tem visto alguns vídeos meus no Instagram te ensinando sobre isso daí? Que você pode aprender sobre autoconfiança e seriedade com o Seiya. Abandonar o passado, como o Yoga fazia, que ficar preso no passado. Ser a pessoa destemida como o Shiryu, que não tem medo de tirar sua armadura, então não tem medo de enfrentar o que tiver pela sua frente. Deixar de ser bonzinho, que é o Shun, que foi muito tempo bonzinho, tinha um potencial incrível, mas foi muito tempo bonzinho. E o Ikki, que é um exemplo de guerreiro que pau pra toda obra, peita tudo que vier pela frente. São cavaleiros que você aprende muita coisa.
E eu defendo isso pra vocês. A cultura pop tem que ser usada assim. Pelo contrário, você não pode se tornar uma pessoa que é fraca por isso. Surgem os Cavaleiros de Ouro, nuvens negras cobrem o santuário. É porque a Solanda, nuvem negra, seria o Saga, né? Porque ele tá disfarçado de mestre santuário e condiz toda a ideia dele. O interessante é o Ikki questionando o Saga na época, o Shaka, né? Porque ele fala, pô, Shaka, você é um personagem muito próximo de, o homem mais próximo de Deus, você não consegue ver o que assombra o santuário? E aí, com toda a inteligência dele, ele estava cego do que está acontecendo, né? Ele não só privou os olhos físicos para poder ter mais poder, né? Com as habilidades dele. Para quem não sabe, galera, o Shaka de Virgem, ele privava a visão dele para consumir mais Shaka, para manter a quantidade de Shaka poderosa. E quando ele tinha um certo ataque, agora eu vou esquecer o nome, tem uma Kufuku, será que é? Que ele dava muito forte esse poder. Eu não vou lembrar agora. Se você é fãzasto do Shaka, deixa aí nos comentários que golpe que é esse. E tipo assim, era muito poderoso. Só que ao mesmo tempo, se for ver, ele tá meio que cego, né, com relação aos santuários, vendo que o Mestre Santuário é terrível. Diferente do Máscara da Morte, que se você for ver, o Máscara da Morte tava com mais visão do que estava acontecendo do que o próprio Shaka. Por quê? Porque o cara viu que o Mestre Santuário tava com aqueles meios escusos nele, que é quando a pessoa que tem meios que poderiam ser, de certa forma, questionáveis numa liderança, e ele tem a audácia de falar pro Mestre dos Cinco Picos Antigos que quem é mais forte que dita as regras. Então, se o que o cara falar que é certo, que é errado, vai trocar as bolas da situação. O que, na verdade, nós sabemos que não é. Mas, pessoal, foi só uma conversa que eu quis trazer com vocês diferente nessa sexta-feira, que eu acho muito bacana. Sem edição nenhuma, só eu trazendo para vocês. Olha o desenho do santuário. Galera, esse santuário aqui é bom demais, fala a verdade. Um para cada mês do ano, é fogo. É tudo bom demais. É o panorama geral das 12 casas. E o que essa enciclopédia também tem de legal, como eu disse para vocês que a saga de Asgard é filler, do santuário vai para Poseidon. E nós temos também o panorama geral do Poseidon, do templo de Poseidon, que ele era central, e os generais marinos ficavam em cada um dos respectivos pilares que eles tinham que derrotar. Se vocês querem uma coisa mais top demais, o Linhagem Geek parece que todo domingo tá fazendo uma análise comentando sobre cada pilar, entendeu? Então, tipo assim, é da hora demais, vocês vão lá e dão uma olhada. Ou se vocês querem que um dia eu faça contando cada episódio de Cavaleiros do Zodíaco, eu posso fazer pra vocês, entendeu? É bom demais. E como não podia faltar, nós temos também o panorama geral do mundo dos mortos de Hades. Tem desde o começo quando eles entram, o mundo das lamentações, os sete infernos, é top demais, cara. Aqui faltou, essa enciclopédia, ela é a parte canônica. Então o que eu acho que deviam ter incluso, seria interessante colocar Asgard, porque, poxa, por mais que era um filler, né? Seria interessante a gente ver o mapa panorâmico de quando eles subiram, foram até o templo da Ilha de Polaris, né? O castelo. Mas é top demais. Aí me fala aí, quem você curte? Você gosta de Cavaleiro do Zodíaco? Você acha da hora? Você se vê como um verdadeiro Cavaleiro do Zodíaco aqui? Qual foi sua experiência com o Cavaleiro do Zodíaco? Espero que tenha sido com um clássico, né? Porque o que você vê hoje... Por exemplo, se você perguntar pra mim, o que você acha de Cavaleiro do Zodíaco Ômega? Ele é bom pra criança. Tinha minha filha, eu mostrei esses dias, só que ela não gostou. Provavelmente ela vai gostar do original. Tem o Santia no show que eu não mostrei ainda, entendeu? Mas, convenhamos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouquinho diferente. Deixa panelada no like, galera. Um grande abraço pra vocês, amantes da cultura pop. Obrigado mais uma vez pelos inscritos. Compartilha esse canal. Manda pro seu amigo fissurado por causa do Zodíaco que não sabia dessa enciclopédia, tá bem? Forte abraço, fique com Deus. Até mais.